Fica sabendo, credibilidade acima de tudo. Muito bom dia, em ponto 7 horas. Está entrando no ar para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, a edição regional do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Os nossos principais assuntos desta edição. Vamos falar mais uma vez sobre a importância do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. De que forma efetuar a denúncia, principalmente nesse momento de pandemia, onde as crianças e adolescentes estão em casa. Temos também detalhes aqui hoje quanto aos números atualizados para a Covid-19. O município de Canoinhas registrou seu 12º caso no dia de ontem. E claro, o alerta continua para toda a região. Vamos também trazer detalhes aqui ainda para Santa Catarina. Até o presente momento, o secretário de Educação do Estado estava um pouco mais quieto se compararmos com o Paraná, onde várias medidas já foram lançadas. Mas ontem quebrou-se o silêncio. O secretário de Educação do Estado falou sobre as principais ações tomadas no meio dessa pandemia quanto à sua pasta. Esse assunto você acompanha agora no Jornal da Manhã. Vamos falar do tempo? Neste momento temos 6 graus e 2 décimos de temperatura. Aqui do alto do Executive Center, observa-se boa parte da cidade sem neblina ainda. A previsão do tempo indica que para hoje o sol aparece ainda, a temperatura máxima chegará aos 24 graus e o mesmo acontece amanhã. A mudança no tempo começa a partir de quinta-feira, mas ainda não chove na quinta. Na sexta, há expectativa de um bom volume de chuva. São esperados para a sexta-feira até 50 milímetros de chuva, o que realmente para um dia é um bom volume. Claro que devido à questão hídrica que temos aqui no momento, mesmo assim toda essa chuva não será suficiente ainda. Mas se compararmos com praticamente 4 meses sem chuvas significativas, este volume de sexta-feira será muito bem-vindo. Na previsão estendida, mostra que a chuva durará só na sexta. No sábado também, um dia cinzentos pela previsão e a partir de domingo, sol e temperaturas até negativas aqui para municípios de nossa região. Destaque, claro, para Palmas e General Carneiro, onde poderá haver temperaturas próximas ou até negativas e formação de geadas em toda a nossa região. Vamos falar do nível do Rio Iguaçu. Você que nos acompanha pela internet, tem uma imagem vista do alto do Morro do Cristo, de como está a situação do Rio Iguaçu. Realmente uma seca bastante grande. Temos 1,32 m apenas. E boa parte entre a ponte Domícios Caramela e a ponte de ferro está seca. Muita gente, inclusive fazendo travessia a pé no rio, o que não é recomendado, porque lembro que em alguns pontos há as chamadas cavas e realmente, se for uma criança, pode acabar caindo, tendo problemas sérios. A orientação é que neste momento de pandemia, onde as crianças, adolescentes estão em casa, que os pais, é claro, monitorem, não deixem seus filhos ir brincar no rio, até porque estamos nessa condição hídrica bastante complicada. E mesmo assim, é claro, a água que está lá, ela não está ainda potável, ela não passou por tratamento, podendo ter riscos de outras doenças como a leptospirose. Então, muito cuidado sim ao ir ver a condição hídrica do Rio Iguaçu. Agora às 7h03, 7h03. Vamos atualizar aqui os números pela nossa região quanto ao monitoramento ao coronavírus. Começa destacando o município de União da Vitória. Temos no presente momento 11 casos tratados como suspeitos. Estas 11 pessoas estão, claro, isoladas em casa, fizeram o exame e agora aguardam o resultado do exame. Seja para positivo ou negativo, as ações de isolamento, estas já são tomadas para essas pessoas e, claro, respectivamente para as suas famílias. Já foram descartados em União da Vitória 157 casos. No atual momento, temos 2 pacientes, então, que estão com Covid-19. Ambos em tratamento domiciliar, não precisaram de internação. E ainda há outros 7 pacientes que já tiveram a Covid-19 e hoje estão curados. Então, totalizando, 7 curados, mais 2 atuais, 9 casos União da Vitória já registrou. O município vizinho de Porto União, no Planalto Norte de Santa Catarina, temos no presente momento aqui 4 casos no total confirmados. Os 4 casos já curados.
Não há casos suspeitos neste exato momento no município de Porto União. Já foram descartados 34 casos, pessoas que fizeram então o exame para Covid e este exame deu resultado negativo. Ainda no chamado monitoramento domiciliar, são pessoas em estágio gripal, são 34 no momento e já foram liberadas, tiveram essa alta desse monitoramento domiciliar, 198 pessoas no município de Porto União. Vamos atualizando números aqui para a nossa região, ainda Planalto Norte Catarinense. Canoinhas atualizou seus dados e ontem foi confirmado o 12º caso no município. Eram 11 até domingo, ontem confirmado mais um número. Monitorados são 41 pacientes lá em Canoinhas. O chamado atendimento da central de referência foram 16 pessoas e Canoinhas também coloca o número de óbitos, já que, lamentavelmente, no nível de Brasil, esse número ainda vem sendo de centenas, mas em Canoinhas, assim como em toda a nossa região, ainda não tivemos óbitos. Os 2 casos mais próximos, digamos assim, com óbito foi um caso em Papanduva e um caso também na cidade de Caçador. Para o sul do Paraná, tenho números aqui para General Carneiro. Atenção, General Carneiro, dados atualizados no finalzinho da tarde de ontem, mostram que são 2 casos confirmados, da Covid-19 no município de General Carneiro. E aí, então, temos outros 16 casos que foram descartados, pessoas que fizeram o exame e aí deu negativo. Há atualmente um caso em investigação, ou seja, a pessoa apresentou alguns sintomas, fez o exame e aguarda, portanto, o resultado. Essa pessoa, assim como nos demais municípios, segue um protocolo do Ministério da Saúde. Já ficam isolados. É como se tivesse uma Covid. São as mesmas medidas restritivas para quem tem a Covid. Mas, é claro, tem que aguardar o resultado. São monitorados ainda 17 pacientes no município de General Carneiro e liberados desse monitoramento 64 pacientes, que são pessoas que estavam realmente gripadas apenas. Para finalizar aqui os dados da região, eu trago Bituruna. Lá em Bituruna, no presente momento, são 13 pacientes monitorados, também em isolamento domiciliar, ou seja, pessoas principalmente em estágio gripal, porque o coronavírus acaba apresentando alguns sintomas semelhantes ao da gripe. Já tiveram alta desse monitoramento domiciliar, 79 pessoas em Bituruna. Já foram descartados 19 casos para Covid, pessoas que fizeram o exame e deu negativo. E atualmente não há casos em investigação e sequer casos confirmados em Bituruna. Agora, um dos poucos municípios sem casos aqui pela nossa região acabou-se sendo o município de Bituruna, juntamente aí com o município de Cruz Machado e Porto Vitória, que ainda não registraram Covid-19. Bom, para a questão aqui do município de Bituruna, eu vou trazer uma matéria na sequência com o vice-prefeito Rodrigo Marcante, falando do porquê que o município agora não há caso de investigação, não há casos confirmados, porque o município não continua fazendo algumas ações que foram feitas lá no início da pandemia, lá na 3ª semana de março e também, consequentemente, até o início de abril, que eram as barreiras sanitárias, que cada veículo que passava na entrada do município era feito uma rápida pesquisa com o motorista, aferir a febre, passado então ali um produto no veículo para desinfectar. E por que o município, mesmo não tendo casos, não continua fazendo esse monitoramento? O vice-prefeito explica à sociedade, em especial de Bituruna. Nós estabelecemos a questão das barreiras. Por que as barreiras? Para nós ter controle, como a cidade estava fechada, nós tínhamos que saber quem entrava e quem saía em nosso município, correto? Mesmo assim, com a cidade fechada, nós tínhamos aí os serviços essenciais, que era mercado, era farmácia, posto de combustível, distribuidora de gás, água, enfim. Esse pessoal continuou trabalhando, Agropecuárias também trabalharam com restrições. Então, nesse meio tempo, viria pessoas a Bituruna trazer mercadorias. A gente acompanhava esse trabalho. Como também muitas pessoas que estavam fora da nossa cidade vieram a Bituruna novamente, ter como refúgio aqui, uma cidade do interior, ficar aqui perto de seus parentes. Naquele primeiro momento, as barreiras eram muito necessárias, até para nós saber o que estava acontecendo.
Mas quando foi aberto o comércio, e hoje, se a gente for avaliar bem, praticamente tudo está aberto em nosso município, ainda tem a questão dos bares que não estão abertos, né? E a questão da educação, das escolas, mas o restante está funcionando normalmente. E eu digo para vocês que hoje as barreiras não seria viável. Por que não seria viável? Porque é muitas pessoas que vão estar circulando e entrando no nosso município. Nós não teríamos como ter controle de tudo isso, né? Então, infelizmente, nesse segundo momento das ações, nós não estamos trabalhando com as barreiras. A nova ação que foi feita é a questão das máscaras, que está sendo exigida a toda a nossa população, que seria também algo que está ajudando muito a combater o Covid-19. Agora, às 7h10, um breve intervalo e já vamos voltar aqui falando de um assunto de extrema importância: o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Esses abusos, a maioria dos casos, né, isso são números que comprovam, acontecem dentro do âmbito familiar. E agora que estamos no momento de pandemia, né, com atendimento presencial, por exemplo, fórum fechado no momento, aqui o Sejusc fechado da forma presencial, e com as crianças em casa, de que forma os familiares podem fazer a denúncia de um possível caso que esteja acontecendo aí então na sua região? Já depois do intervalo vamos trazer os detalhes com o juiz de direito, Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani. 7h14, vamos falar de um assunto de extrema importância e também gravidade, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Talvez você pense, mas isso acontece só em grandes centros. Negativo, está muito perto da nossa realidade. Quer ver só? Levantamento do Ministério da Saúde, o dado mais atualizado que temos é referente ao ano base de 2018, foram registrados no Brasil 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Esse é o maior número já registrado desde o início da série histórica. Ano lá de 2011 que os agentes começaram a ter, né, a obrigação de computar esses dados. Olha só para você ter uma ideia, dos casos registrados no último ano base, né, que é 2018, 2/3 aconteceram, sabe aonde? Dentro de casa. A cada 4 casos, em um deles, os abusadores faziam parte do círculo de amigos ou conhecidos da vítima. Quer um número pior? 23% dos casos foram os próprios pais ou padrastos das vítimas. Então, é um assunto de extrema importância e relevância a ser falado. Ontem aqui já trouxemos o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani falando do Dia Nacional do Combate a esse tipo de abuso e violência contra as nossas crianças e adolescentes. E hoje eu vou trazer aqui a matéria com o doutor, falando de que forma você pode procurar ajuda. Por quê? Nesse momento as crianças estão mais em casa, né, acaba realmente deixando mais próximas as nossas crianças dos abusadores. E por outro lado, tudo ainda fechado. Mas o Sejusc, né, toda a equipe, eles estão trabalhando no chamado home office e atendendo sim os casos. Temos em União da Vitória uma equipe aqui que serve de exemplo para o Brasil. Tem psicólogo, tem o juiz, enfim, toda uma equipe pronta para atender essa criança e, claro, fazer justiça, já que trata-se de um crime hediondo. Acompanhe essa importante matéria com o Dr. Carlos. Todo aquele que quiser fazer um relato, é importante dizer, e deve fazê-lo, né? Todo e qualquer relato de violência que um adulto conhece um terceiro que sofra ou sofreu qualquer tipo de violência, ou muitas vezes um melhor amigo, a melhor amiga, que esse relato seja contado sabendo de que nós vamos sempre manter o sigilo, manter a privacidade das informações trazidas, né? Essa é uma outra informação importante, porque muitas vezes o abusador ameaça dispor, de colocar na internet, de falar para os familiares, enfim, ameaças que aparecem também. E claro, há o receio, muitas vezes, da vítima também de expor fatos tão íntimos, né? Fatos que muitas vezes até mesmo há uma confusão na cabeça da criança, da vítima, da criança adolescente, de que aquele que pratica atos de violência, boa parte das vezes é alguém que ela tinha uma relação ou tem uma relação de afeto, de confiança, alguém que ela não esperava que fizesse aquilo. Enfim, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi criado especialmente para que isso seja discutido perante a sociedade, seja discutido pelos órgãos de imprensa, né? Parabéns aí por trazer esse tema à tona nessa data de hoje,
E é importante que os pais fiquem alertas, né? Que não deixem os filhos sozinhos com estranhos, que quando for dormir na casa de um amigo saiba quem são as pessoas que lá vivem, que a criança saiba que ela deve contar qualquer tipo de conduta inapropriada, estranha, de pessoas, adultos, outros ou até mesmo adolescentes que vivam na residência ou na residência de conhecidos, de parentes, enfim. A data serve especialmente para que o assunto seja discutido, seja trazido à tona, como eu ressaltei. É importante dizer que o crime de abuso, de exploração sexual de crianças e adolescentes é muito comum, lamentavelmente é bastante frequente aqui nas nossas cidades. No ano de 2019 nós fizemos aí quase uma centena de falas em escolas, em CMEIs, em escolas públicas, escolas privadas, com alunos do ensino fundamental, com alunos do ensino médio, e há uma grande quantidade de vítimas que nos procuram após essas manifestações públicas, após essas palestras, porque passam a ter um conhecimento mais apurado de que tudo está errado, mas mais do que isso, de que elas podem receber ajuda, podem e vão receber ajuda, né? Nós, como Vara da Infância e Juventude, nós podemos afastar, proibir o suposto abusador, a suposta abusadora, a maior parte são homens, né? Mais de 90%. Nós podemos e sempre proibimos de aproximação e encaminhamos com a máxima urgência para a polícia, para a delegacia de polícia, para a vara criminal, para que, dependendo da avaliação do caso, também se peça aí a prisão, que se faça o processamento do abusador, em algumas situações para que se efetue a prisão de quem pratica atos tão graves aí, e se utilizando da força física, se utilizando da relação de confiança, enfim, são algumas informações aí preliminares, né? Nós nos colocamos à disposição, todo aquele que tiver alguma dúvida pode nos procurar, por exemplo, pelo Facebook, Vara da Infância e Juventude, União da Vitória, pelo Sejusc, União da Vitória, também via Facebook, pode nos procurar por um e-mail rededeajudasejusc@gmail.com. Podem nos procurar no Instagram, Rede de Ajuda Sejusc. Também pode mandar mensagem ali pelo chat ali que existe no Instagram. As pessoas podem nos procurar também diretamente pelo meu Facebook particular, pelo meu Instagram particular, Carlos Mattioli com 2 T's. Né? Todas as mensagens vão ser lidas rapidamente, vão ser mantidas de maneira reservada, assegurado o sigilo daquele que procura. E também ressalto, Tiago, uma informação importante de que todos nós temos o dever, por lei, inclusive, de, na mera suspeita da existência de uma prática qualquer de violência contra uma criança ou adolescente, de denunciar. É possível também entrar lá no Disque 100, na internet, enfim, mas eu sempre ressalto aqui nossas formas de contato aqui, União da Vitória e região, todos os municípios do entorno, porque nós atendemos ainda mais rapidamente, dando proteção, dando segurança para a vítima, salvaguardando dessas situações horrorosas aí que lamentavelmente ocorrem com muita frequência, orientando, fornecendo posteriormente um acolhimento psicológico, uma determinação de tratamento psicológico pela rede pública também do município ao qual a vítima é vinculada. Enfim, trabalhamos aí diuturnamente para que toda criança e adolescente possa ficar protegida de qualquer situação violenta que possa ocorrer. Então não fique calado, denuncie. 7h21, atenção, temos aqui alguns programas essenciais para as famílias de baixa renda, né, nesse momento de pandemia, como Comida Boa pelo Estado do Paraná e também, é claro, o auxílio emergencial da Caixa Econômica. Muita gente perguntando sobre quando vai ser pago, quando vai começar a realmente a Caixa pagar, então, a segunda parcela deste auxílio emergencial, que eles são os R$600. Então vamos lá, o cronograma divulgado pela Caixa, passando aqui rapidamente, começam os pagamentos a partir de amanhã, dia 20, para os nascidos em janeiro e fevereiro. Para quem nasce em março e abril, o pagamento será na quinta, dia 21. Quem nasce em maio e junho, o pagamento a partir da sexta, dia 22. Nascidos em julho e agosto receberão a segunda parcela no dia 23, no sábado. Nascidos em setembro e outubro, a partir da próxima segunda, dia 25. E nascidos em novembro e dezembro, na terça-feira, dia 26. Quanto aqui ao programa Comida Boa, que é um outro programa de extrema importância para famílias em vulnerabilidade social no estado do Paraná, o cronograma também será pela data de nascimento. Então, por exemplo,
Ontem começou a ser pago esse benefício de R$50, que será válido por 3 meses, em União da Vitória, para os nascidos em maio e junho. Hoje, terça-feira, para os nascidos em julho e agosto. Amanhã, quarta-feira, para os nascidos em setembro e outubro. Aí na quinta-feira, dia 21, nascidos em novembro e dezembro. E no dia 22 para os informais, né? Aquelas pessoas que não estavam cadastradas no Bolsa Família ou no CadÚnico do governo, mas que acabaram fazendo o cadastro, né, de forma depois. E agora, estas pessoas também terão aí seu direito a receber este benefício. Mas aonde receber? Aonde procurar o cartão? Vamos lá, para não ocorrer aglomerações, foram divididos os bairros. Então, na antiga estação, né, ali na Praça Visconde Nácar, em frente ao terminal urbano de União da Vitória, vai retirar o cartão os moradores do interior de União da Vitória, bairros Cristo Rei, região dos Conjuntos, São Judas, Alto Paraíso, João Paulo II, Bom Jesus, Dona Mercedes, Jardim Roseira, Musolon, Navegantes, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Vitórias, Ouro Verde, Ponte Nova, São Bernardo, São Luís e São Joaquim. Então essas pessoas retiram seu cartão aqui na área central, no Espaço Estação União. No CRAS São Cristóvão, praticamente ali a parte do distrito. Então quem retirará o seu cartão lá no CRAS? Moradores do Sagrada Família, Cidade Jardim, Nossa Senhora da Salete, São Brás, São Sebastião, Panorama, Bento Munhoz, Conjuntos Horst 1 e 2 e Lagoa Dourada. E retirarão o cartão lá no CRAS do Rossio, os moradores, então, do próprio bairro Rossio, Rio da Areia, Limeira, Bela Vista, Monte Castelo, São Gabriel e Vila Angélica. E aqui, claro, quais são os mercados conveniados que você poderá utilizar, então, o cartão Comida Boa. É importante a gente trazer essa informação, porque não são todos. Os que estão cadastrados, onde você poderá, então, utilizar este vale, esse cartão. Rede Supermercado Baniuk, Padaria Clayton, Supermercado LM, Mercado do Clayton, Mercado Familiar, Mercado Vir, Mercado Cozeira, Supermercados Orlando, Maclive, Superpão e União. Qualquer dúvida, entre em contato, então, com o CRAS do seu bairro, onde você é atendido, ou com a assistente social do município de União da Vitória. E já depois do intervalo, temos informações também para Santa Catarina. Jovem Pan. 7h28, de volta com o Jornal da Manhã. Bom, nas últimas semanas, aqui falamos bastante sobre a entrega, por exemplo, de merenda escolar, né, junto aqui ao Carlos, que é o chefe do Núcleo Regional de Educação, a nível municipal, com o Ricardo Brunhago. O Estado do Paraná, realmente, nessa questão de educação, vem já se mostrando bastante eficaz. Mas em Santa Catarina, até então, estava bastante quieto, até que, no dia de ontem, o governador Carlos Moisés fez o convite ao secretário de Estado da Educação, senhor Natalino Dione, para falar das ações que estão sendo tomadas na educação catarinense. Porque senão, você que tem um filho aí estudando numa escola estadual, Porto União, Linópolis, Matos Costa, enfim, uma escola estadual em Santa Catarina, vai pensar, poxa, mas o Estado está parado? Realmente algumas ações estão acontecendo, mas aqui até então não estavam sendo divulgadas. E o secretário, então, ontem, na transmissão ao vivo do governador, através das redes sociais oficiais do governo do estado, falou que ações são essas, o que o governo está fazendo neste momento de pandemia, quando o assunto é educação. Nós entregamos 50 mil kits de alimentos aos estudantes da rede pública estadual. Eram alimentos que nós já tínhamos disponível no nosso estoque. E nós estamos, nesse momento, então, com a expectativa de fecharmos na sexta-feira o pregão para contratarmos as empresas e precisamos da ajuda delas para montar os kits de alimentos dos produtos que as cooperativas estão nos entregando por esses dias, para nós fazermos a segunda entrega referente ao mês de maio. Essa ação, né, envolve recursos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e também recursos do Estado de Santa Catarina. Nesse conjunto de ações, nós fizemos a capacitação dos professores, né? Foram 31 capacitações, todas transmitidas via YouTube, que estão disponibilizadas para que os professores possam reacessá-las e, claro, com a devida certificação por essa capacitação, para que eles se apropriem de toda essa tecnologia. A terceira ação importante em curso é o programa
de bolsas Uniedu, e nós realizamos agora o segundo ciclo de concessão, conforme o calendário acordado com as instituições de ensino, as entidades que representam as instituições de ensino. O período de inscrições para o primeiro semestre letivo terminou ontem. E agora, de 18 de maio a 29 de maio, as instituições de ensino superior poderão fazer as correções de bolsas já lançadas, bem como conceder novas bolsas. É um período, então, de ajustes e de oportunidades para que as IES façam esses ajustes. Os recursos orçados definidos pelo governador para esse ano são da ordem de 206,4 milhões de reais e que, a partir de 2020, as novas regras do programa, regulamentadas pelos decretos 470 e 508, garante que os alunos mais carentes sejam apoiados com esses recursos do Estado. Finalizando, 2 destaques. Nós, até para termos mais informações de que a educação no Estado, a educação pública estadual não parou, muito pelo contrário, continua num ritmo bastante intenso. No sábado, nós iniciamos a formação de 51 professores da área de educação que vão atuar num projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira Integral. Envolve 2 escolas da nossa rede estadual, do município de Dionísio Cerqueira, e uma escola de Bernardo de Irigoyen, na Argentina. A ideia é prepararmos os professores para que eles promovam a integração dos estudantes brasileiros e argentinos com atividades bilíngues. Então, nós vamos educá-los em 2 idiomas, alcançando, ao todo, mais de 300 alunos. Esse projeto estava em terminalidade, governador, e nós, a partir de uma visita que fizemos na região no ano passado, e agora em parceria com a Universidade da Fronteira Sul, que o senhor teve a oportunidade de assinar o termo de cooperação, quando estivemos numa agenda em Chapecó, nós iniciamos então essa ação concreta no sábado. É um projeto que nós vemos com muito bons olhos. E, por fim, uma ação do NEPRE, do nosso Núcleo de Educação e Prevenção às Violências na Escola, uma campanha para mobilizar todos os alunos da rede estadual para o convívio social responsável durante a pandemia do Covid-19. Essa campanha, nós incentivamos com ela os alunos a desenvolverem histórias, ilustrações, desenhos e quadrinhos e compartilhar nas mídias sociais com o hashtag Novos Hábitos SC para conscientizar outras pessoas sobre os cuidados necessários nesse momento. Nós podemos afirmar que as ações na educação estão todas sendo realizadas com muita seriedade, com muita responsabilidade e com muita criticidade, para, como o governador nos solicitou no início desse processo, para nós darmos conta da responsabilidade das atividades perante o calendário letivo do ano em curso. E também, é claro, o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, ao lado do secretário de Saúde, eles trazem as últimas informações quanto ao monitoramento do coronavírus no estado. E o governador anuncia que fará uma reunião com a FECAM e os prefeitos dos 295 municípios para tomar algumas ações. Principalmente alguns municípios onde até hoje não registraram casos e estão realmente engessados, não tem transporte público, e isso acaba prejudicando esses municípios que não registraram nenhum caso. Então o governador vai começar a trabalhar por região, por tudo que indica que essa será a nova forma de trabalho então em Santa Catarina a partir da próxima semana. Acompanhe então um trecho dessa entrevista coletiva entre o governador Carlos Moisés e o secretário de Saúde hoje na pasta, o doutor André. Um dos leitos iniciais que nós sempre comentamos que o Estado começou o seu enfrentamento com 810 leitos, nós temos nesse momento 60% da taxa de ocupação desses leitos. Então, quando a gente faz uma somatória dos números absolutos de UTI Covid com UTI convencional, nós temos hoje disponíveis para enfrentamento Covid algo em torno de 600 leitos no estado de Santa Catarina. Isso se nós considerarmos os pré-existentes e os novos leitos criados, que tem taxa de 21% de ocupação. Isso, hoje, com os pré-existentes, cerca de 60% de ocupação, resulta ainda num quantitativo de quantos leitos? 610, 620, leitos. Uma certa... Okay. Nós temos ainda a nossa meta de tentar trazer para 3 leitos para cada 10 mil habitantes, o número de leitos de UTI no estado. A nossa média permanece em torno de 1,7, 1,8.
mas a cada dia se busca a estruturação de serviços novos. O dado positivo, que já foi comentado pelo senhor, a questão do distanciamento social, que passou de 50%, está longe ainda, né, do que se considera como impactante nesse processo, né, que seria em torno de 65%, 70%, mas comparado aos 37% da sexta-feira, foi um ganho considerável, né? E também considerando que as pessoas estão se cuidando, estão mantendo um distanciamento, estão utilizando álcool gel, estão utilizando máscaras, estão mantendo ambientes ventilados, nós, enfim, não estamos fazendo local de reunião de público, tudo isso faz a diferença daqueles que têm que trabalhar, obviamente, precisam trabalhar, precisam estar à rua, mas com os cuidados devidos e frequentando ambientes que também seguem as regras. Então isso faz toda a diferença, apesar de nós termos apenas 50%, pouco mais de 50% do resultado por distanciamento social no fim de semana, mas nós sabemos que as pessoas que estão indo à rua, e eu tenho observado muito isso, muita gente utilizando máscara mesmo, até para caminhar, para fazer caminhada, fazer o seu exercício, muita gente pedalando de máscaras. Então eu penso que isso vai fazer a diferença, mantendo os cuidados de asepsia dos ambientes, das mãos, de limpeza em geral, nós vamos conseguir vencer esse desafio de manter as nossas taxas de transmissibilidade, enfim, de ocupação de leitos em condições administráveis. Com certeza. A notícia também importante é que existe agora uma parceria Embrapa-Lacem para fazer o atendimento da necessidade dos testes lá na região do Chapecó, que vai trazer uma capacidade de resolução e de liberação de testes para o Estado bastante interessante. O foco dos olhares, não só do governo do Estado, como do governo municipal também, no sentido de ter ali uma série de cuidados, porque a realidade se transforma. E por isso que a gente costuma dizer aqui, né, o que será de tal atividade, o que vamos fazer em tantos dias, como será tal setor, se vai haver flexibilização, se não vai haver. Isso depende do que a gente acompanha de resultados do dia a dia, das regiões, e é o que a gente deve anunciar para a próxima semana, num sistema em que a gente pode avaliar em cada região o que vai estar acontecendo nessas regiões. Isso vai ser acessível às pessoas, vai ser acessível ao público, aos prefeitos. Nesta semana, amanhã eu tenho uma reunião com a FECAM, com integrantes da FECAM, da diretoria da FECAM, presidente da FECAM, e também a gente deve alinhar, então, até mesmo uma ampla reunião com todos os prefeitos de Santa Catarina. Essa reunião deve acontecer via web, daqueles que puderem participar. Então, nós temos 295 prefeituras, e ali a gente vai, até o final desta semana, nós pretendemos provocar essa reunião para que a gente possa conversar com os prefeitos. Os prefeitos são pessoas fundamentais nesse combate à pandemia. Nós precisamos alinhar as ações do Estado, a visão que o Estado tem de cada região, com as medidas, com as possíveis medidas que cada prefeito, cada grupo de prefeitos, cada região, cada associação de municípios, enfim, pode tomar em relação à sua realidade fática, ao seu caso em concreto naquela região. E essa ferramenta vai nos dar essa possibilidade de ter essa leitura, e eu acredito que após a reunião com os prefeitos, que devem tomar conhecimento dela antes das outras pessoas, a gente passe então a publicá-la provavelmente a partir da semana que vem, para que possa haver o acompanhamento. 7h39, apenas para finalizar aqui, deixar um adendo. Agora há pouco eu trouxe datas para o pagamento da segunda parcela através da Caixa Econômica Federal, mas detalhe, é o chamado pagamento digital, para quem já recebeu pelo aplicativo Caixa Tem. Não é o pagamento em espécie, não é para ir na agência, porque não é o pagamento em espécie, isso sim apenas o chamado dinheiro digital, aquele que cai na conta, né, digital, e depois você transfere para outro banco, que é assim melhor entender, tá bom? O pagamento em espécie será praticamente só ali nas primeiras semanas de junho. Para não confundir, a gente estará divulgando, claro, essas datas quanto mais próximas forem. Então, a data que eu mencionei há pouco é apenas para quem recebeu a primeira parcela no aplicativo Caixa Tem. É o chamado dinheiro digital, né, que você depois vai transferir para uma outra conta aí que você praticamente já fez a transferência no primeiro saque. Dúvidas? Acesse então o site da Caixa Econômica Federal. 7h40 agora, o Jornal da Manhã, edição regional, vai ficando por aqui, mas depois do intervalo você continua muito bem informado com as notícias do Brasil e do mundo. A você uma excelente terça-feira. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.